ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038 e também mensagens você pode enviar pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento os nossos convidados de hoje, todos fazem parte do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Com a gente, compondo a bancada, o Tenente-Coronel Enio Antônio de Almeida, comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental aqui de São Paulo. Tenente Enio, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tenente Enio? Tenente Enio não está presente aqui no momento. Vamos aqui à sequência da nossa apresentação. O Major Leandro Carlos Navarro é subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de São Paulo. Major Leandro, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. É um prazer para a gente estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento e trocar umas ideias aí a respeito do meio ambiente, esse tema tão importante aí com os ouvintes da Rádio Trianon. Muito obrigado pela presença. E eu vou também apresentar aqui o capitão Raimundo José Alves de Lima, é o capitão de Lima, chefe da seção operacional do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de São Paulo. Capitão de Lima, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Capitão de Lima? Capitão de Lima não nos ouve. Bom, vamos aqui iniciar a nossa conversa com o Major Navarro. Major Navarro, como é que surge o Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, 1º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo? Como é que surge? Bem, a nossa história o batalhão tem muito ambiental, na verdade, ele nasceu em 14 de dezembro de 1949, né? E desde então, completando esse ano, em dezembro, nós vamos estar completando 71 anos de existência. Hoje, o policiamento ambiental no estado de São Paulo, ele é composto por 4 batalhões, né? E nós estamos aqui no subcomando do 1º Batalhão. O comandante de policiamento ambiental é o coronel Paulo Augusto Leite Motoca, e o comando de policiamento ambiental ele é composto de 4 batalhões em todo o estado de São Paulo, batalhões operacionais. Nós estamos aqui no 1º Batalhão, que é sediado, a sede do batalhão fica em São Paulo. O batalhão tem uma área territorial muito extensa, muito complexa, mas que a gente, com muito trabalho, muita dedicação e usando aí as melhores práticas tecnológicas e de gestão, a gente está conseguindo alguns resultados aí que nós vamos aqui apresentar para vocês. Quanto tempo de polícia militar? Sempre na área ambiental ou passou por outros locais da corporação, Major? Bem, eu esse ano completei 30 anos na carreira militar, né? Entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1990 e trabalhei na área operacional cerca de 9 anos aqui no Batalhão Territorial, combatendo crime na área norte de São Paulo, no 18º Batalhão. Depois, ainda tenente, cheguei no policiamento ambiental em 2003. Em 2017, na minha promoção a major, eu voltei para a unidade territorial, agora na zona sul da cidade, lá no Grajaú, no 27º Batalhão. E em 2018, eu tive a grata oportunidade, recebi um convite para retornar para o policiamento ambiental e cá estou desde então. Tenente Enio, quanto tempo de polícia militar e sempre na ambiental ou passou por outros locais da corporação? Boa tarde.
Tá me ouvindo bem agora, Renato? Sim, estou ouvindo bem, coronel. Tudo bem, Coronel? Tá, boa tarde. Tudo bem, Problema vamos lá. técnico solucionado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu não tenho 30 anos de carreira igual o meu irmão Navarro, mas completei 28 anos de carreira, não apenas no policiamento ambiental, praticamente metade da carreira no policiamento ambiental. Fiquei durante 7 anos comandando pelotão de policiamento ambiental no interior de São Paulo, neste primeiro batalhão, ao qual estou retornando agora com a promoção a tenente-coronel para comandá-lo. Uma oportunidade ímpar, uma alegria muito grande, uma honra, uma felicidade que agradeço a Deus, agradeço a confiança do coronel Motoca no nosso trabalho. Mas, ainda tenente, eu voltei para o policiamento territorial, trabalhei em várias unidades no interior de São Paulo, comandando companhia territorial, companhia de força tática, trabalhando na seção operacional de batalhão, coordenação operacional de batalhões, enfim, 10 anos no policiamento territorial, que é o nosso dia a dia, né? Via de regra, é o trabalho da Polícia Militar. E metade da carreira, portanto, eu voltei na promoção a major, voltei ao policiamento ambiental para trabalhar na área de ensino do policiamento ambiental, desde então, e permaneci com promoção a tenente-coronel. Portanto, metade da carreira, praticamente, no policiamento territorial, operacional, e metade da minha carreira no policiamento ambiental. Coronel Enio, quais são as atribuições da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo? Pois bem, como muito bem lembrou o Major Navarro, criado em 1949, a atuação da Polícia Militar Ambiental, ela acompanhou, no desenvolver da história, todas as transformações e evoluções da própria questão ambiental. Então, foi uma construção gradativa e constante, ganhando cada vez mais importância. Aquilo que outrora era uma preocupação distante, né, para a população, para cada um saber que é importante o meio ambiente, mas, né, nem tanto. Hoje nós sabemos que é imprescindível para a sobrevivência do ser humano a essa questão ambiental, a proteção dos recursos naturais. Então, desde sua criação, nós somos a maior e mais antiga força ostensiva de proteção dos recursos naturais da América Latina. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Comando de Policiamento Ambiental, tem como atribuição proteger o meio ambiente paulista e trabalhar para que sejam evitados os cometimentos de crimes contra o meio ambiente. Então, é altamente complexo, a atribuição vasta, e nós fazemos isso mediante o policiamento ostensivo, notadamente em áreas rurais. Sim, a gente também está tentando contato aqui com o capitão de Lima, viu, Major Navarro e Coronel Enio. Vocês estão no mesmo local, não? Vocês estão todos no primeiro batalhão? Cada um está em locais diferentes? Ambientes separados no mesmo horário, no mesmo espaço físico. Há algum problema com a conexão do capitão de Lima, mas a gente vai tentando aqui as alternativas aqui para colocá-lo no ar, para a sequência aqui da nossa conversa. Major Navarro, qual a extensão territorial que a Polícia Ambiental tem para fiscalizar? Bem, o policiamento ambiental ele está em todo o estado de São Paulo, né? Como eu já havia falado, os 4 batalhões operacionais. Mas o primeiro batalhão, que está sediado aqui, que está sob o comando do tenente-coronel Enio, eu aqui no subcomando e o capitão de Lima na seção operacional, ele abrange uma área em torno de 205 municípios, incluindo a capital de São Paulo e a região metropolitana. Nós temos 4 companhias aqui nessa região metropolitana e mais 4 companhias no interior. Uma companhia sediada em Campinas, uma companhia sediada em Sorocaba, uma companhia também em Rio Claro e uma em Tapetininga. Ao todo, são 22 sedes físicas do primeiro batalhão para cobrir toda essa área territorial, que corresponde aí a cerca de 65% da população do estado de São Paulo. Então, nós temos uma grande responsabilidade, uma grande missão aí, porque a pressão em cima dos recursos naturais ela é muito grande.
Sim, olha, o policiamento ambiental do Estado de São Paulo é a maior unidade da Polícia Militar especializada em meio ambiente e responsável pela aplicação da legislação ambiental e órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Coronel Enio, é a maior instituição de controle ambiental da América Latina? O senhor está com o microfone fechado, coronel. Perdão. Em razão ao número de pessoas treinadas, né, no policiamento ostensivo especializado em policiamento ambiental, sim. Não creio até que se formos somar os números de fiscais no Brasil todo, né, IBAMA, ICMBio, etc., realmente a Polícia Militar Paulista ambiental, ela vai ser a maior unidade, sem dúvida nenhuma. Sim. Capitão de Lima, agora presente, me ouve bem? Me vê aqui, capitão? Seu microfone está fechado. Pode abrir seu microfone, capitão? Sim, boa tarde, estou escutando bem, estou vendo bem. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Estamos conversando com os nossos policiais, amigos do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, agora com a presença também do capitão Raimundo José Alves de Lima, que é o chefe da seção operacional. O nome de guerra é Capitão de Lima. Quanto tempo na corporação e sempre na ambiental, capitão de Lima? Não, tenho 22 anos já na Polícia Militar, né? Entrei como soldado em 98 e trabalhei soldado e cabo no 10º Batalhão, que é Santo André, e também no 30, que é Mauá. Como sargento, né, trabalhei no 32M Suzano. E já como oficial, assim que eu me formei, aspirante, fui para o 17M, que é a área de Mogi das Cruzes, né? E há 5 anos e alguns meses atrás eu fui convidado para servir aqui na Polícia Ambiental, aceitei o convite e cá estou desde então. Chefe de seção operacional, quais são as suas atribuições nessa função de chefia da seção operacional do 1º Batalhão de Polícia Ambiental? Essa função ela é atrelada diretamente ao nosso Cordop, né? O nosso major aqui, que cuida de toda a parte operacional. Então, toda a parte operacional do batalhão, das 7 companhias existentes, né, é responsabilidade nossa coordenar. Certo. O que você considera, capitão de Lima, como digamos, o maior desafio ambiental no estado de São Paulo hoje? Bom, nossos desafios são muitos, né? Porque como policial do batalhão de área, eu não tinha conhecimento tão complexo como né, o policiamento ambiental. Então, nossos desafios ele é de acordo até com o período, né? Então, nós temos divididos até em operações, por exemplo, de maio, né, a outubro, temos a operação estiagem, que é voltado aí para focos de incêndio, né? Temos também a operação Piracema, que é de novembro a fevereiro, no final de fevereiro, que é o combate à pesca predatória, né? E assim vai. Então, é bem complexo a nossa atividade. Nossos desafios são diários, né? E por períodos também. Então, realmente, mesmo sendo policial há vários anos, eu não tinha esse conhecimento da parte da área ambiental, que era tão complexo, tão desafiador. Sim. Major Navarro, quando um cidadão paulista verifica alguma situação que pode ser um crime ambiental, como é que ele comunica a polícia? Pelo 190 também? Bem, o policiamento ambiental, né, ele atua na preservação da ordem pública e como unidade especializada atua aí na preservação e na proteção dos recursos naturais. Então, qualquer crime ou delito ou infração que a pessoa se depare, ela, se tiver acontecendo, se for uma situação emergencial, ela deve ligar no telefone de emergência da Polícia Militar, que é o 190. Caso contrário, ela pode procurar qualquer unidade do policiamento ambiental espalhada por todo o território do estado de São Paulo, através dos telefones os endereços dos telefones estão disponíveis no nosso site oficial,
né? E também pelos canais de denúncia. Nós temos o Instagram, o Facebook do Comando de Policiamento Ambiental, que também podem receber essas denúncias sem problema nenhum. Então, todos os meios disponíveis por e-mail, pelo site, por telefone, pessoalmente, são canais aí de entradas de denúncias para a gente poder startar as nossas unidades de serviço e averiguar aquela situação, se trata ou não de uma infração ambiental, de um delito, de competência do policiamento ambiental, porque essa questão ambiental também tem algumas questões que são de competência do município, ela é compartilhada, né? Tem algumas questões com relação à poluição que são da CETESB, então, algumas questões que extrapolam até o licenciamento e a competência do Estado, que passam para a União, e aí são do IBAMA, a fiscalização. Então, ela é compartilhada, ela é multidisciplinar, e também tem que ter uma boa interlocução com todos esses outros órgãos, né? O Coronel Enio, a Polícia Militar Ambiental está mais presente no interior do estado, nas regiões litorâneas, e menos na capital, nas regiões metropolitanas, em razão até da própria natureza do trabalho de vocês, ou não? Ou é uma distribuição por todo o estado de São Paulo, uns 645 municípios? Me ouve bem? Sim. Tá ok o som? Tá ok. Enfim. A distribuição, ela é equânime. No entanto, a percepção da nossa presença acaba sendo um pouco menor em São Paulo e Grande São Paulo, tendo em vista esse antropismo, né? Essa grande atividade humana em relação ao meio ambiente, essa grande pressão humana no meio ambiente e a quantidade de demandas, tá? O que acaba acontecendo é isso. Por maior que seja o número de policiais militares direcionados aqui para São Paulo e Grande São Paulo, não para essa demanda, tendo em vista a quantidade de população que nós temos aqui na área do nosso 1º Batalhão. De todas as demandas, qual é a que exerce mais pressão sobre o meio ambiente, na sua avaliação? Existem... não é uma resposta muito simples, tá? Pelo seguinte, né? Nós trabalhamos num esforço de policiamento em 3 grandes áreas, tradicionalmente, né? Pesca, fauna e flora. Aqui, São Paulo, Grande São Paulo, uma grande característica que nós temos, né, é a ocupação irregular do solo, o desmatamento, que a gente vai acompanhar, tá? Nós teremos problemas seríssimos com passeiriformes, que é a pessoa, né, ela mantém em cativeiro um animal silvestre que acaba cometendo crime. Então, é inúmera a quantidade, inúmeras as pessoas que têm ainda essa cultura, e isso acaba gerando denúncias, e essas denúncias têm que ser atendidas. Isso gera uma questão logística absurda, tá? Para que nós possamos dar conta do atendimento. Essas questões que nós temos, né, de destinação de material inerte de construção civil, que acaba sendo levado todo esse material em áreas de preservação permanente. Então, por aí a gente já começa a ter todo um quadro da pressão humana, né, da quantidade de pessoas que exercem pressão sobre o meio ambiente e nessa vida acaba, nessas ações acaba cometendo crimes ambientais. Outro exemplo, os maus-tratos a animais silvestres e maus-tratos a animais domésticos. Que chega essa demanda para o policiamento ambiental, em que pese não ser uma atribuição específica do policiamento ambiental, mas nós também atuamos nessa área e a quantidade de denúncias é imensa. Capitão de Lima, quando uma situação ambiental em São Paulo é um caso de polícia, e quando é um caso de falta ou de necessidade de consciência da população para que o meio ambiente seja preservado, porque aquela atitude representa um crime? Não, sim. Por exemplo, vamos falar que a gente está chegando já no mês de junho, com essa proximidade, por exemplo, das festas juninas, a gente vai se deparar agora, a partir de agora, com a soltura de balões, o que é crime ambiental, né? É uma das preocupações da polícia neste momento.
Quando isso se torna realmente um caso de polícia e quando isso se torna uma necessidade de educação da população? Então, é um outro desafio nosso também, relacionado à soltura de balões, né? Fabricação de soltura. E, nesse caso, é um caso que as pessoas, né? Um pensamento comum é achar que é diversão, né? É um lazer, sem a consciência de que pode causar um desastre, né? Pois no momento que ele está no ar, ele pode dificultar ou até ter aí um acontecimento de um desastre aéreo, né? No caso, ele minimamente dificulta o tráfego aéreo, né? Nisso aí a gente já se antecipa com operações também. De que forma? A gente acaba levantando locais aí onde a fabricação, né, possível fabricação de balão, e também a gente atua, isso na repressão, e a gente também atua na repressão, onde tem os focos de soltura de balão. A gente tenta antecipar, porque uma vez fabricado e no alto, aí fica um pouco mais difícil para que a gente atue, né? Então é uma época realmente bem complicada, a atuação nossa é integral nisso aí, principalmente nessa época, né? Então a polícia até brinca, né? Quando nessa época, quando o céu está fechado, nublado, né? Aí é a maior tranquilidade aí, né, nesse tipo de ocorrência, né? Então pegou ali quinta, sexta, sábado, domingo, final de semana, céu aberto, então vai ter bastante trabalho, né? Nessa parte de soltura de balão, né? Lembrando que nesse caso, né, tem um crime ambiental e tem um crime federal, né, que é a dificuldade aí, dificultar o tráfego aéreo, né, marítimo, fluvial e aéreo também, que é o caso, né. E esse crime federal, a pena é de 2 a 5 anos, inclusive. Então, não é só o crime ambiental, né. A gente lida também com esse crime federal aí do artigo 261 do Código Penal. Major Navarro, os crimes ambientais, eles são decorrência de falta de consciência, geralmente. Começa por aí, não? Bem, a gente nota aí, pela nossa experiência e vivência no policiamento ambiental, que as pessoas estão se conscientizando mais. Hoje nós temos, e os nossos dados estatísticos mostram isso, né? Que as pessoas estão denunciando mais, têm maior consciência, mas ainda falta uma consciência coletiva de que aquela atitude de tirar uma árvore que seja, de soltar um balão, né, de fazer aquela pesca num local que não é recomendável, né, que não é permitido, isso causa um impacto no meio ambiente. Então, pequenas atitudes acabam, a soma dessas pequenas atitudes de mudança, né, de conscientização, elas vão trazer de verdade um ganho no todo, né? Então a gente trabalha com isso, com conscientização, orientação para a população, né? Pedimos inclusive que as pessoas, antes de fazer qualquer tipo de intervenção em uma vegetação, de pescar em algum local, ela procure o policiamento ambiental, ela se oriente, e a gente vai com todo o prazer e com toda a técnica e orientar essa pessoa o que ela pode, o que ela não pode fazer, quais os órgãos que ela tem que procurar para poder fazer uma ação, por exemplo, de uma retirada ou de uma poda de uma árvore, de maneira regular, com técnica, né, para que a gente exatamente consiga aí minimizar esses impactos. Eu até gostaria, você tocou nesse assunto, saiu essa semana uma reportagem, né, nos meios de comunicação, de um relatório do SOS Mata Atlântica, que é um órgão aí conceituado e respeitado e que a gente utiliza também, aí é nosso parceiro e nos subsidia de informações, utiliza muito as nossas informações também para os seus relatórios. E ele, apesar de sair aí um aumento no desmatamento geral no Brasil, né, nos estados que ainda tem a Mata Atlântica, o estado de São Paulo, ele saiu aqui no relatório como um desmatamento muito baixo, né? Isso comparando 2017 e 2018. Então, isso em razão de algumas ações também do policiamento ambiental, né? Por exemplo, a questão de monitoramento desses desmatamentos
por imagem de satélite, né? E que a gente consegue antecipar aí e consegue fazer a fiscalização de uma maneira muito mais técnica e chegando rápido nesse local, né? Com economia de recursos, inclusive. Então, quando a pessoa ela denuncia, a gente consegue entrar nas imagens de satélite, verificar se realmente está acontecendo aquilo, qual é a proporção desse desmatamento, quantas unidades de serviço nós precisamos deslocar para aquele local, enfim, ela subsidia todo o nosso planejamento. Então, essa notícia que saiu do relatório do SOS Mata Atlântica nos deixa felizes, né? Temos muito para fazer ainda, temos muito que melhorar. A questão do meio ambiente ela é cada vez mais importante, né? E nós estamos enfrentando aí uma situação hoje no país, no estado de São Paulo, no mundo, né? Que é uma razão também, né? Ainda os estudos científicos, acho que na história isso vai ficar marcado, né? E a gente vai ter mais informações científicas a respeito do que está acontecendo hoje no mundo, né? Mas eu tenho certeza que isso tem um viés, sim, com relação aos impactos do meio ambiente e que podem trazer aí doenças, né? Inviabilizar muitas vezes a vida até em alguns locais do planeta. Coronel Enio, o Major Navarro destacou aí a importância do uso das imagens para o desenvolvimento do trabalho de vocês. A tecnologia é fundamental, né? Esse geomonitoramento por imagens é o grande parceiro hoje desse trabalho desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental, não é isso? Exato, exato. Nós temos que levar em consideração que é muito caro preparar o homem para o trabalho. Qualquer empresa atualmente tem como sendo o ativo, né, mais complexo o homem. Então, nós não temos como aumentar o nosso efetivo 8 vezes, 12 vezes, né? Temos que pensar o seguinte, né? Policiamento ambiental é de extrema importância, mas todos entendemos como sendo algo, né? A gente está protegendo a vida de quem sequer nasceu, como está na Constituição, né? Aqueles que ainda vão nascer. Então, tem que ter o meio ambiente protegido para as futuras gerações. Ótimo. No entanto, né? Todo mundo concorda, excelente. Olha, vamos proteger o nosso futuro. Mas ali no trânsito, no semáforo, você toma fica com uma faca no pescoço. Então, como defender o futuro de quem se sente ameaçado no presente? Então, nós entendemos essa questão, nós sabemos dessa dificuldade, procuramos deixar o nosso homem o mais bem preparado possível em termos de qualificação para o trabalho, mas não podemos abrir mão do investimento em tecnologia para maximizar as nossas ações, como muito bem lembrou o Major Navarro, né? Maximizar os nossos meios de atuação, diminuir o tempo-resposta e conseguir planejar o nosso policiamento da melhor maneira possível. Precisamos, sim, da tecnologia. A tecnologia é a grande parceira para a proteção ambiental, sem dúvida nenhuma, do policiamento ambiental. Coronel, qual que é o sentimento? Porque vocês que estão ali na linha de frente, estão com a mão na massa, vocês é que veem as coisas acontecerem. Qual que é o sentimento diante de um discurso, daquele discurso que não sai do papel? Olha, a gente precisa proteger o meio ambiente, a gente precisa proteger as matas, as águas, é o futuro do planeta, enfim, aquela coisa que não sai da retórica, e que vocês sentem a necessidade. Eu estou aqui na linha de frente, isso tem que chegar para mim, não pode ser só no discurso. Qual que é o sentimento? Sentimento generalizado de frustração. Mas todo policial militar, ele é sempre lembrado sobre isso, né? Nós precisamos ter resiliência e fé na missão. Então, nós sabemos dessas dificuldades que todos enfrentam. Em regra, a sociedade ela é excelente para ter bons discursos, péssima para ter boas práticas. Entretanto, nós compreendemos isso, nós absorvemos isso, em que pese a frustração, nós procuramos nos superar e os policiais militares ambientais, via de regra, procuram fazer por onde, procuram fazer para mais, procuram fazer o seu papel da melhor forma possível. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas procuramos nos manter motivados todos em razão da importância dessa missão. Nós sabemos a importância da proteção ao meio ambiente.
Capitão de Lima, em relação ao policiamento náutico, das represas, enfim, até onde é trabalho da Polícia Militar Ambiental fazer esse policiamento náutico e até onde compete já às autoridades federais? Qual que é a diferença de trabalho de vocês nas águas? Então, na verdade, o nosso combate ali na pesca predatória, inclusive aqui na área da nossa segunda companhia, que abarca a Zona Sul e ABC, a gente não só faz esse combate à pesca predatória, como também a invasões, né? A invasões ilegais em área de mananciais, né? Então, na verdade, a gente tem aí uma parceria, né, com a Capitania dos Portos, que nos auxilia, inclusive até em cursos também. Então, na verdade, a gente é um aporte para isso aí também. Então, a fiscalização nossa, inclusive por número de policiais, né, é até mais ativa que a Capitania dos Portos. Mas nessa parte a gente acaba fiscalizando a pesca predatória, né, e com isso a proteção aos mananciais, né, e também o combate aí à ocupação irregular do solo. Major Navarro, você tinha pedido a palavra, levantou a mão? Eu fazer uma complementação no que o Sim. Coronel Enio ele falou com relação a esses impactos, né, e esse sentimento, né, da gente às vezes de impotência até, né, porque a gente chega num local, autua, prende, né, mas a gente não vê, na verdade, alguma solução para aquele problema que está acontecendo. E aqui na região metropolitana, aqui próximo, nós temos a segunda companhia que faz aí a face aí Planalto da Serra do Mar, né? E nós temos aqui também a Serra da Cantareira, que é um grande remanescente importante para a capital de São Paulo, inclusive com relação à captação de recursos hídricos, que o capitão citou. Alô? Sim. Alô? Pode Sumiu aqui seguir. para mim a imagem. Não, que o capitão de Lima citou, agora voltou. Captação de recursos hídricos, né? Nós temos o reservatório Billings, Guarapiranga e o próprio complexo da Cantareira, e sem eles, nós tivemos em 2016 um grande problema hídrico em São Paulo, com racionamento, o risco de racionamento, etc. Né? Então, tudo isso está englobado em todas as ações de policiamento ambiental. E, mais especificamente, com relação a esse sentimento, a gente percebe, por exemplo, com essa escalada, né, que está ocorrendo nos últimos tempos, apesar da gente ter trabalhado firme nisso, mas só a ação do policiamento ambiental não é suficiente. E eu estou falando com relação às invasões que acontecem, principalmente nas áreas de mananciais aqui no entorno das grandes cidades, principalmente da capital, né? Isso impacta tanto os recursos naturais, o recurso hídrico, a vegetação, mas também a questão de planejamento, de orçamento, né, do Estado, do município, porque você vai ter que, numa situação que é consolidada, numa invasão que já está acontecendo e as pessoas, né, muitas vezes são massa de manobra mesmo, porque não tem moradia, não tem condições de adquirir alguma habitação aí com condições de pagar um aluguel, elas são empurradas e a gente percebe aí até a mão do crime organizado de pessoas que se utilizam dessa prática para poder angariar aí os seus fundos, né? Essas pessoas são utilizadas aí, são empurradas a invadir áreas protegidas, né? E só a ação do policiamento ambiental de lá, nós somos o primeiro que acaba recebendo essas denúncias, né? Somos o primeiro ente aí estatal, órgão público que acaba atendendo e se depara com esse tipo de situação, que infelizmente é uma realidade nas grandes capitais. Mas depende, a autuação do policiamento ambiental, ela sozinha não vai resolver o problema, né? A gente faz todas as autuações e as ações de polícia, tanto na preservação como na repressão, mas só isso não resolve o problema. Há um conjunto de situações que precisam ser melhoradas, questão de moradia,
a questão, por exemplo, de retirar essas pessoas desses locais, né, de um planejamento conjunto com as prefeituras e de um engajamento, inclusive, das prefeituras, porque existem situações, e as próprias unidades de conservação é um exemplo disso, elas extrapolam o território de um município. Então, tem que haver um conjunto de esforços para que esse problema seja solucionado. Todos precisam estar no mesmo livro, na mesma página. É isso mais ou menos que eu quero dizer, para a gente poder ter exatamente resultados que possam trazer ganhos, né, e sejam perenes. Sim, muito bem. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, aqui no programa Gente que Fala, também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, mensagens pelo 973350038 e também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Hoje estamos conversando com os amigos policiais militares ambientais do Estado de São Paulo, do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, uma parceria do programa Gente que Fala com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, parceria essa que acontece todas as sextas-feiras por aqui. A notícia triste do dia é a morte, hoje pela manhã, aqui em São Paulo, do escritor, do jornalista Gilberto Dimenstein, aos 63 anos de idade. O Dimenstein vinha travando uma batalha contra um câncer no pâncreas desde o ano passado, câncer esse com metástase no fígado, enfim, acabou não resistindo e hoje nos deixou. O Dimenstein, um grande colega, trabalhou, como todos sabem, nos principais veículos de comunicação do país, ganhou 2 prêmios ESSO de jornalismo pelo jornal Folha de São Paulo e atualmente comandava o site Catraca Livre, era o fundador do Catraca Livre. O Dimenstein passou por muitos outros veículos de comunicação, além de ter atuado na Folha de São Paulo, na sucursal de Brasília, também foi correspondente em Nova York, trabalhou no Jornal do Brasil, no Correio Brasiliense, foi colunista na nossa emissora co-irmã, a Rádio CBN. Enfim, como disse o jornalista Walter Siglione há pouco, mandou uma mensagem aqui também falando a respeito do jornalista Gilberto Dimenstein. Agora ele ocupa a grande redação do Céu. Dada essa nota, aqui a nota triste do dia, o falecimento do jornalista Gilberto Dimenstein, a gente segue com essa nossa conversa com os amigos da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. O capitão de Lima, como é que se forma um policial militar ambiental? Capitão? Estava sem o som aqui, voltou. O policial militar, a Polícia Militar Ambiental, acho que até foi dito já no início, é uma especializada, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a entrada o candidato que quer ser um policial militar ambiental, ele tem que entrar pela via única como praça, né, como soldado da polícia, faz o concurso comum aí, Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Uma vez ingressando, faz o curso como todos os outros, né? Policiais que têm interesse em participar aí da nossa corporação. Uma vez formado, ele mostrando um interesse, né? Continuando com o interesse de vir para a Polícia Militar Ambiental, ele faz conosco aqui uma entrevista, né? É verificado aí a aptidão dele para o ingresso. E entrando nesse banco de dados, a gente, assim que surgir a vaga, a gente seleciona ele e ele pode participar aqui do combate aí à degradação do meio ambiente, né? Tenente Coronel Enio, o senhor tinha pedido a palavra. Pode seguir. Apenas para complementar, né, que foi bem lembrado pelo capitão de Lima, a entrada para o policiamento ambiental é a via única, né? Todos os policiais militares podem um dia vir a trabalhar aqui nessa especialização de polícia ostensiva. E só queria lembrar, né, um fator muito interessante que no início, né, nos primórdios do policiamento florestal de mananciais, a exigência para ser um policial na área de proteção do meio ambiente
era robustez física e gosto pela vida campestre. Então, guardadas as devidas proporções, né, alguns, né, desses aspectos a gente acabou mantendo, né? Entretanto, o que é mais importante hoje, que nós devemos sempre lembrar, contrate o caráter, treine as habilidades. Nosso sistema de educação corporativa, ele permite que o policial, ao ser acolhido, ao ser recebido aqui no policiamento ambiental, ele se submeta a um treinamento de adaptação e capacitação básica, que é, um primeiro momento, uma espécie de um estágio bem rápido, de aproximadamente 2 semanas, no qual ele vai ter, né, vai ser sensibilizado para essa diferença do tipo de trabalho que ele vai exercer. Então, nesse momento, ele é instado a tomar todas as vacinas que são específicas, ele faz uma prova no primeiro dia que ele chega sobre assuntos do meio ambiente, que ele não vai saber responder, depois de 15 dias ele volta a fazer essa prova. Nesse momento, está sendo, né, implantado um treinamento em EAD para ser feito junto com esse acolhimento sobre a introdução ao policiamento ambiental, para que entenda essa dinâmica de como que é a polícia ambiental, faz algumas visitas, ele é chamado trainee, enfim, ele tem um preceptor justamente para que ele seja acompanhado e, no final desse período, que ele usa, né, ele utiliza nesses 15 dias o fardamento da unidade de origem dele, no final desses 15 dias ele receba do seu comandante de companhia, das mãos do comandante de companhia, o uniforme camuflado para começar a trabalhar como policial ambiental. Num segundo momento, ele é chamado a fazer um curso de especialização em policiamento ambiental. Curso esse que dura, atualmente, né, ele vai durar 30 dias aproximadamente, são 29 dias de curso, quase 300 horas aula nesse período, é bastante intenso esse período de curso, e esse policial, aí sim, ele recebe o brevet desse policiamento. Mas é importante que saibamos que existe, para o policiamento ambiental, a necessidade de outros conhecimentos. Então, existem, hoje, o curso de especialização em técnicas de policiamento náutico, o curso de especialização na condução de viaturas 4x4, que atualmente a diretoria de ensino está reconhecendo como curso, né, com brevet específico, etc. E outros estágios de especialização. Estágio de especialização profissional são mini cursos, né, cursos de 1 semana aproximadamente, dentro da Polícia Militar recebe o nome de EEP, Estágio de Especialização Profissional. Nós temos o de geoprocessamento de dados para os nossos policiais militares ambientais, nós temos o de identificação e manejo, né, de animais silvestres, para facilitar nessa né, gama de atividades do nosso policial, facilitar o trato com a questão de fauna. Nós temos o de identificação de vegetação Mata Atlântica, identificação de vegetação cerrado, identificação, né, de madeira, né, identificação e fiscalização de madeira, quer dizer, então, um rol, né, muito grande de cursos e estágios necessários a essa qualificação constante do nosso policial militar. Muito bem, nós estamos conversando com os policiais amigos do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Olha, gente, tem perguntas da nossa audiência por aqui, audiência pelas rádios, pela Trianon AM 740 aqui de São Paulo, pela Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais, Instagram e Facebook. O Fernando está no bairro do Tremembé, na zona norte aqui da capital. Ele pergunta, na opinião de vocês, tem aumentado o número de animais que aparecem nas ruas da zona norte de São Paulo? Acho que não na opinião, né, na constatação, né? Animais esses vindos da Floresta da Cantareira, pergunta aqui o Fernando do Tremembé. É uma pergunta pertinente dele, a Floresta da Cantareira ali na Mata da Cantareira, na região do Tremembé, aliás, onde fica grande parte aí do trabalho da Polícia Militar, né? Ele pergunta por que isso acontece. Quem pode responder de vocês? Você fala, Major Navarro, vamos lá. Bem, obrigado pela pergunta aí. Aqui a Serra da Cantareira, ela é um remanescente de Mata Atlântica, aí nós temos inúmeros animais silvestres ali, inclusive já foram capturadas aí, já foram presenciadas aí mamíferos de grande porte, felinos, né? E principalmente aí os primatas, né? As cidades, elas vão crescendo, empurrando, né?
e praticamente afogando aí os remanescentes de vegetação nativa. E o Estado de São Paulo tem uma preocupação muito grande com relação a isso e protegeu aí esses remanescentes. Então, nós temos as unidades de conservação que são protegidas e nós temos um foco específico aí, intenso, nessas unidades. Animal sair do seu habitat, ele, na maioria das vezes, é para procurar alimentos, né? Então, a gente orienta as pessoas a que não ofertem alimentos a esses animais, porque ele é oportunista, né? Ele quer ir onde tem uma alimentação mais fácil. Então, se as pessoas não alimentarem esses animais, não fomentarem a saída dele das matas, né? Tomarem cuidado, principalmente os residentes ali no entorno, aqui da Serra da Cantareira e das unidades de conservação, tomarem cuidado com os lixos, porque eles também vão procurar alimentação ali. Isso tudo atrai o animal, né? E a orientação nossa, sempre quando alguém liga para a gente vai fazer o atendimento desse tipo de ocorrência, quando ela se depara com algum animal aí na área urbana, a gente orienta para não mexer nesse animal, não acuá-lo, né? Deixar ele de uma maneira isolada ali, evitar o contato com esse tipo de animal, até por questões sanitárias, né? E ele também, se sentindo acuado, ele pode atacar o humano. Então, a gente pede para que procure aí a Polícia Militar, o Policiamento Ambiental, né? A Prefeitura, o Centro de Zoonoses, e também o Corpo de Bombeiros, né? Então, é uma gama aí de órgãos que podem dar esse atendimento para fazer a devida e correta, aí, usando técnica para poder fazer a manutenção e o manejo desse animal e recolocá-lo aí no seu habitat. Certo. Agora, em relação à denúncia de maus tratos a animais, é uma pergunta da Estela Oliveira, ela acompanha a gente pela rede social, pelo Facebook. Você responde, capitão de Lima, essa pergunta da Estela? Como denunciar maus tratos a animais? Para as denúncias aí referente ao meio ambiente. Maus tratos, a gente pode denunciar pelo aplicativo Denúncia Ambiente, né? Que é disponível pelo Android, pelo iOS, pelo site denuncia.cigan.sp.gov.br ou por telefone mesmo das nossas unidades. Dá para conseguir tranquilamente pela internet. Se for um caso de mais urgência, está acontecendo naquele momento e o risco é iminente aí de morte do animal, lógico que o melhor canal para urgência aí continua sendo o 90. Certo. A Cláudia, em São Caetano do Sul, pergunta, Coronel Enio, é possível evitar pacificamente a invasão de mananciais para loteamentos clandestinos? Então, se fosse possível pacificamente, não precisaria da atuação policial, né? Enfim, é uma questão altamente complexa, como muito bem lembrou o Major Navarro. Nós temos, inclusive, né, notícia do envolvimento e da própria participação, do interesse do crime organizado nessas ações, muito dinheiro envolvido, uma questão sociológica terrível e, infelizmente, demanda uma atuação do Estado como um todo, né, como um ente federativo também, né, mas a ideia de Estado, filosoficamente falando, então depende do Estado estar atuando com força, né, uma atuação enérgica do Estado, através de vários órgãos, de maneira coordenada e, principalmente, para evitar que seja consolidado, né, uma ocupação. A grande questão sociológica gerada a partir dessa ocupação são famílias mais vulneráveis, né? Pessoas mais humildes que estão buscando onde morar. Então, é um problema terrível que se contrapõe à necessidade de preservação do recurso hídrico diante também dessa necessidade de moradia. Entretanto, regras existem para ser seguidas. É o que faz a diferença entre países desenvolvidos de países que ainda não alcançaram, né, um nível civilizatório adequado, né, ou esperado. Ainda, Coronel Enio, nesse sentido, né, a lei brasileira, as nossas leis perdem força quando a gente não atinge
um nível civilizatório adequado? Você citou aí o crime organizado, citou a situação de vulnerabilidade das famílias, das pessoas nessas áreas de ocupação. A gente, na Zona Sul de São Paulo, tem a lei específica da Billings, a lei específica do Guarapiranga, tem um monte de regras para as unidades de conservação, para as áreas de proteção ambiental. E também são informações muito distantes das pessoas também, né? O contato com a legislação, com as regras, com as normas. Como é que a polícia consegue lidar com todo esse arcabouço de dificuldades? Muito pertinente o seu questionamento, Mauro, mas pensa bem, né? Pensa bem. Na hora do vamos ver, existe a retórica, existe a lei, né? Existem os debates, as discussões, e a gente participa de muitos debates e discussões a respeito dessa questão ambiental. E muitas vezes as pessoas falam, mas espera aí, e quem vai fazer que seja cumprido isso que foi definido, isso que foi determinado? Eis a importância da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eis a importância, né, do policiamento ostensivo, eis a importância do policial ambiental nesse contexto de dar o start, né, de ser a primeira notícia a ser levada, né, para o Estado, né, para que toda a máquina pública acabe sendo movimentada para tentar mitigar um dano ambiental que foi ali causado. Mas, realmente, nós estamos vivendo, né, uma crise tremenda, nosso país vivendo uma crise tremenda do ponto de vista da ética, né, do ponto de vista do cumprimento das leis, e a gente já parte até para o estado de anomia, né, e quando aquilo que é o certo acaba sendo errado e aquilo que é errado acaba sendo certo. Então, todos nós ficamos confusos diante disso, essa inversão de valores, mas as leis existem para serem cumpridas e nós procuraremos sempre, né, à luz daquilo que é o certo, diante daquilo que é ético, diante daquilo que é legal, tentar fazer o nosso trabalho de proteger o meio ambiente. Major Navarro, a gente conversou aí ao longo desse tempo de pandemia com diversos colegas de vocês, policiais militares das ruas, enfim, que fazem o policiamento o tempo todo, diariamente, e nessas conversas a gente verificou, em relação aos números da criminalidade, houve uma redução em razão do distanciamento social, do isolamento a que todos nós estamos submetidos. Isso abriu um espaço maior para a prevenção da criminalidade nesse momento. O que aconteceu durante a pandemia em relação aos crimes ambientais? Houve uma redução também? Vocês também tiveram espaço para outras abordagens, para outro tipo de atuação na prevenção, por exemplo? Olha, Mauro, por incrível que pareça, nós estamos percebendo aí que não houve nenhum arrefecimento com relação, principalmente com relação às denúncias, né, que são o primeiro fator aí que impulsiona a fiscalização aqui, principalmente nas regiões metropolitanas aí das grandes cidades e aqui de São Paulo. Acredito que as pessoas estão mais em casa, né, e acabam percebendo mais, né, a movimentação do seu vizinho, algumas coisas que talvez o dia a dia aí normal ela não perceberia. Então, nós não percebemos uma diminuição, não, pelo contrário, as pessoas estão denunciando até mais. Mas pequenos delitos, que muitas vezes não são nem de competência do policiamento ambiental. Eu vou citar exemplo, uma poda de uma árvore. Chega para nós a denúncia, né, mas isso é competência da prefeitura, tanto a autorização para essa poda como a fiscalização disso. Então, a gente até pode complementar, né, no caso, a pessoa está acontecendo ali, ela precisa de uma orientação, ou até a gente opta por startar que uma unidade de serviço vá até o local atender aquela ocorrência, mas a gente orienta para que procure adequadamente o órgão, né, que faça esse tipo de atendimento. No caso, por exemplo, de uma poda, uma retirada de uma árvore, numa via pública, numa área urbana, a competência primeira é do município, né? Então, é nesse sentido aí que a gente orienta as pessoas. E lembrando também, né, a gente tem uma média aí de cerca de 40% de ligações que são infundadas ou trotes até, né?
Então, a gente pede para as pessoas, quando procurarem, para elas terem o mínimo de informações ali. Por exemplo, se aquilo se trata realmente de uma infração, ou se a pessoa, o vizinho que está ali fazendo alguma coisa, ele tem autorização para fazer aquilo, porque são atividades licenciáveis. A retirada de uma árvore, a poda de uma árvore, às vezes a manutenção de um animal em cativeiro doméstico, ela é autorizável, né? E a documentação a respeito daquele, ela pode ter a nota fiscal daquele animal, ela pode ter a autorização da prefeitura para efetuar aquele corte. Muitas vezes a pessoa não sabe disso, acaba acionando e a gente deixa aqui no batalhão, na nossa administração aqui, para evitar de despachar desnecessariamente a unidade de serviço, que, como bem falou o Coronel Enio, ela é muito cara para a gente. Né? Muito bem, pessoal, o tempo do programa já está se esgotando. Bem objetivamente, vamos para as despedidas. Eu começo com você, Capitão de Lima. A sua mensagem que fica aqui a partir dessa nossa conversa, e bem objetivamente, até pegando uma esteira do que disse o Major Navarro sobre esse crime ou dessa infração, que é a poda de árvores sem autorização e que é um trabalho de fiscalização que compete à prefeitura. No caso de uma plantação de árvore, isso precisa de autorização também. Eu quero plantar uma árvore. Eu posso fazer sozinho ou tenho que procurar a prefeitura, tenho que procurar alguma autoridade? E, na sequência, sua despedida, bem objetivamente. Bom, sim, é interessante, dependendo da quantidade de árvore que vai ser plantada, qual que é a espécie, é interessante, sim, procurar a prefeitura, procurar alguém que tenha conhecimento técnico para isso, né? Mesmo porque a pessoa pode plantar uma árvore que, dependendo do tamanho que ela crescer, pode prejudicar aí a sua propriedade, vai querer cortar e aí não vai ter que pedir autorização para isso, né? Então, é interessante, sim, sempre procurar alguém com conhecimento técnico para isso, né? E eu gostaria de aproveitar rapidamente a audiência do programa, também complementando o que o Major Navarro falou, já que o pessoal realmente está mais em casa aí por causa da pandemia, relacionado aos crimes de maus tratos, né? Que quase que 90%, aliás, mais de 90% das ocorrências de maus tratos geralmente são infundadas, né? São brigas de vizinho ou o vizinho fica incomodado com o latido ou o cheiro ali da urina, das fezes do animal doméstico, né? Isso aí, para a gente, acaba atrapalhando um pouquinho o nosso serviço, né? Tem uma demanda que a gente tem que atender e acaba realmente prejudicando um atendimento que é realmente necessário. Né? Só gostaria de agradecer a audiência, né? A oportunidade de passar, né, essas informações, porque o tempo que eu estou aqui na Polícia Ambiental, eu percebo que a maioria das infrações realmente falta o conhecimento da nossa sociedade sobre o que é infração e o que não é. Maus tratos é um caso bem específico. 10 segundos para a sua despedida, Tenente Coronel Enio. Mauro, todos os ouvintes do programa aí, Gente que Fala, né, da Rádio Universal e da Rádio Trianon, programa oportunizado pela FERMESP, né? Muito obrigado pela oportunidade em poder participar. Mais uma vez, quero agradecer a todos os valorosos policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, por que não de todo o comando de policiamento ambiental, né, no estado todo. Agradecer e vamos à luta. Vamos continuar com o nosso trabalho de cabeça erguida, cada um. Obrigado, Major Navarro, meu subcomandante, Major Rodrigo, nosso coordenador operacional. E obrigado aí, Mauro, por essa oportunidade e o Capitão de Lima, que participou conosco do programa. Um grande abraço a todos. Major Navarro, sobrou pouco para você. 5 segundos para sua despedida. A gente já estourou o tempo. Obrigado aos ouvintes. Contem com a Polícia Militar, contem com o policiamento ambiental. Estamos juntos aí nessa batalha e não vamos esmorecer, não. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesta edição de sexta-feira, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu não tenho tempo aqui para ficha técnica, só o tempo aqui para minha despedida, o agradecimento à nossa audiência, tanto pelas rádios quanto pelas redes sociais. Um bom final de semana para todo mundo. Tchau e até segunda-feira.